Obrigada, viu, a todos por terem vindo. Sejam muito bem-vindos para o nosso bate-papo. A gente faz esse primeiro bloco, como eu disse, todo com a professora Maria do Socorro Simões, que é doutora em letras, e há 18 anos ela coordena esse projeto que é tão interessante sobre as narrativas orais da Amazônia paraense, que este ano vai para Oriximiná, né, professora? Exato. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada por estar aqui de novo para a gente conversar um pouquinho. Renata. Você vê esse seu projeto vitorioso, né? Parabéns, porque já está na 18ª edição, né? Maioridade. Como é que foi essa trajetória, professora? Antes da gente falar deste ano, como é que foi isso? A trajetória, quer dizer, ela tem início em 94, na realidade, quando eu ministrava uma disciplina para os meus alunos do mestrado sobre literatura e mito. E aí, no final do curso, uma aluna disse: professora, por que a senhora não fala dos mitos da Amazônia? E aí eu me dei conta, com a minha formação em literatura portuguesa, que eu estava muito voltada para mitos greco-latinos e mesmo da literatura portuguesa, e eu não sabia exatamente quem era Matinta Pereira, embora sendo amazônida. E aí pensei na estrutura, né, da universidade em campi avançados, e como eu tinha experiência de ir nas férias, né, para os campi, eu pensei, eu vou transformar meus alunos dos campi em pesquisadores e eu vou ter uma amostra do que se conta no Pará, que foi uma expressão muito utilizada no projeto. E aí fizemos isso em 118 municípios. Nós temos um acervo de mais de 5.300 narrativas recolhidas, que já geraram 27 dissertações de mestrado, 17 teses de doutorado. Eu já perdi a conta das monografias e dos TCCs, né? E temos 18 livros publicados, então a coisa vai assim. Sempre tratando dessas narrativas orais, né? E daí, essas Renata, histórias nossas aqui. O contato com as narrativas me levaram a entender que nós dizemos assim: eu moro na Amazônia, eu conheço a Amazônia, e não conhecemos. A gente não conhece. Não há como cingir a Amazônia em termos de conhecimento. E daí eu me deparava com expressões do tipo assim: a Rosinha sonhou 3 noites carcadas com seu príncipe. Eu falava: meu Deus, o que é isso? Ou não sei quem despescou o matapi. E daí me veio a ideia, depois de 2 eventos em Belém, que eu sempre convidava professores para discutirmos a questão de imaginário, etc., e narrativas. E aí eu pensei que nós deveríamos ir lá de onde vinham as narrativas para conhecer a Amazônia. Então, o primeiro seminário embarcado foi em 99. Aí a senhora colocou esse pessoal todo no navio? No primeiro não, né? Viajávamos, colocamos no navio porque eu pensei, eu vou levar meus pesquisadores. Nós chegamos a ter 37 bolsistas espalhados pelos campos da universidade. Eu pensei, quem ia colocar de avião não dava para ir. Claro. Né? Então eu pensei em seminários embarcados. Isso começou em 99, fomos primeiramente a Santarém. E o segundo seminário embarcado foi exatamente em 2000, e fomos a Oriximiná. Naquela altura o nosso reitor era o Cristóvão Diniz, que é de lá, e disse assim: por que você não vai a Oriximiná? Lá tem uma manifestação cultural muito importante. E nós nos encantamos. Oriximiná, o Círio Noturno Fluvial de Oriximiná é realmente algo diferente daquilo que você pode imaginar como manifestação religiosa, manifestação cultural. É distinto. O nosso estado é tão grande que muita gente nem sabe da existência desse Círio, né? Nem sabe. Eu vou só um minutinho. Olha só, o professor àquela altura, ele falou: Socorro, há uma coisa que eles chamam de barquinha, e que isso está perdendo um pouco o viço. E aí eu e Paz Loureiro fomos 2 vezes a Oriximiná naquele ano, passamos nas escolas para solicitar que as crianças fizessem as barquinhas. A barquinha que eles chamam é um pedaço de madeira que flutua, eles colocam no centro uma vela acesa, protegem com um papel colorido, transparente, e às 6 horas da tarde essas barquinhas são colocadas sob o rio, trombetas, e o corpo segue as barquinhas que são levadas pelo vento. É fantástico. Aí eles fazem uma volta assim em frente a Oriximiná, cidade, e aí ancoram e fazem. Então tem a parte fluvial, não é? E depois tem a parte terrestre. E assim culmina. Então nós assistimos assim, por exemplo, o professor Antônio Dimas, que vem desde este ano e está vindo agora novamente. Ele assiste todos os anos, vem aos nossos eventos. Ele é professor titular da USP, professor de literatura brasileira, e o Dimas segurava a corda e chorava, e eu fiquei preocupada, porque eu sou coordenadora do evento, meio mãe de todo mundo, fico preocupada com o que acontece. E aí eu fiquei esperando por ele no navio para o jantar, e quando ele disse, eu falei: Dimas, o que foi que aconteceu?
Ele disse: Socorro, enquanto eu acompanhava o Círio, eu lembrei das ladainhas que eu cantava nas novenas no interior de São Paulo e a emoção foi muito grande. Então, é realmente fantástico. Professora, isso realmente cumpre, né, a questão da pesquisa, da extensão, né, que é responsabilidade muito grande das universidades públicas, principalmente. E nesses 18 anos, nessa trajetória toda, a senhora falou no início que não tinha ideia, né, dessas manifestações culturais que são típicas, né, da região, principalmente do interior do estado. E nesses 18 anos, como é que a senhora vê? O que é que a senhora encontrou, e já tem uma produção muito grande também, né? Mas o que é que a senhora ainda hoje, depois desses 18 anos, o que é que a senhora encontra diferente que precisa conhecer mais ainda? Olha, aquilo que dissemos no início, não é, Renata? A Amazônia é insingível. Então, nós começamos na tentativa de descobrir um pouco essas manifestações relacionadas com mitos e lendas da Amazônia. E aí fomos nos dando conta de que existe uma presença amazônica muito forte nas histórias contadas, mas há muito do colonizador. Eu, por exemplo, orientei uma dissertação de mestrado que as narrativas coletadas lá no nordeste do Pará, em Bragança, naquela região, elas têm um viés muito forte do nosso, quer dizer, é terror, né? São os gringos que estão por lá, enfronhados. Então isso é muito interessante. Agora, em relação a essa questão de os anos foram passando, logo no segundo ano embarcado, o reitor me disse assim: Socorro, por que você vai só com a turma de letras, etc., de humanidades, antropologia, sociologia, por que você não coloca a biodiversidade? Então, hoje nós somos um projeto multidisciplinar. Quer dizer, desde o terceiro evento já nos constituímos assim. Tanto que eu dizia, os meus biodiversos, que eram os meninos da biodiversidade que entravam. Quer dizer, hoje nós temos, o evento de hoje, eu até trouxe para você, nós temos aqui 100 atividades propostas. Quer dizer, aqui nós temos fotógrafos, cineastas, nós temos um professor que é considerado uma referência em depressão, que vem lá da Itália, de Pavia da Itália, falar sobre depressão, e eu estou achando ótimo, porque eu não quero ninguém deprimido dentro do barco. Né? É um que também é considerado uma referência em educação física, como promoção de saúde, etc. Eles vêm para uma mesa redonda, então tem 3 professores vindo de Pádua, Itália, para falar disso. Então nós temos de tudo hoje neste evento. Essa seleção, já é esse grupo que já faz, por ser um evento já internacional, as pessoas já se manifestam? Se manifestam, exato. Nós fazemos o seguinte, em geral, eu estou terminando dia 9, se Deus quiser, o evento, espero com sucesso. 9 de agosto. 9 de agosto. E daí eu vou me dar um tempo, né? As aulas na universidade só começam dia 25, então eu vou me dar um tempo. Mas, em geral, em outubro, novembro, já estamos pensando o próximo evento e eu posso até lhe evento. Então nós começamos e aí nós divulgamos, colocamos no site da universidade e só para você ter uma ideia, vem 2 franceses que eu não sei exatamente quem são, nunca ouvi falar e nem sei exatamente o que eles vão fazer, entendeu? E nós temos, e aí eu gostaria de divulgar e chamar a atenção das pessoas que estão nos ouvindo hoje. É uma professora que trabalha com mitos e lendas da Amazônia na Universidade de Califórnia, em Berkeley, é Candace Slater. Ela sempre está me acenando que vem, mas nunca dá muito certo. Então ela está vindo esse ano. Ela chega dia 27, porque ela disse que queria conhecer Belém. Então ela vem. E nós conversamos com a Fundação Tancredo Neves e o Nilson, o grupo da Fundação que trabalha com leitura, convidou a Candace Slater para ela fazer uma palestra. Ela fala bem português, porque ela é professora de português e espanhol lá em Berkeley. Então, ela vai fazer uma palestra, eu tenho o título aqui, Mudando Visões sobre a Amazônia, Recuperando a Floresta Tropical. Vai ser no dia 29, com aquele programa lá, vai ser no Livre Luchar, à noite é uma palavra, que é uma programação desde 2011, né? As últimas terças-feiras do mês. Isso é para a gente ter uma ideia desse evento, como ele tomou, como ele cresceu, né? Ele conjuga uma série de interesses, né? Nós temos sempre uma presença massiva internacional. A senhora vai, quer dizer, essas pessoas todas vão marcar no dia 31 agora de julho. Exato. E aí qual é o
Roteiro. É o seguinte, nós vamos embarcar no dia 31, vocês estão convidados para a abertura. Nós, em geral, fazemos a abertura ancorados aí, né? O embarque, nós, da equipe, embarcamos no dia anterior, que é para preparar o navio para receber as pessoas. Então, vai ser lá na escadinha, às 6 horas começa o embarque, às 8h30 nós temos uma abertura oficial com as autoridades e as pessoas que não podem viajar. Aí às 9h30 nós mudamos todo mundo embora, porque às 10 horas nós levantamos âncoras. E aí vamos para Oriximiná direto. E durante o percurso, eu vou deixar com você essa programação, nós temos as atividades que vão acontecer no barco, né? Durante o percurso, nós já temos uma vasta programação com mesas redondas, com palestras, etc., sobre essas atividades todas. E temas bem variados. Variados, sobre todos os aspectos. A senhora já está me dando tanta água na boca, eu estou para arrumar minha mala aí. Mas vamos lá. Mas já faz um tempo, acho que cerca de 3 anos, eu ouço falar, né? Você vê, é recente, ouço falar do nosso Círio de Oriximiná e está lá na minha agenda, apita todos os anos e eu não consigo ir. Mas assim, eu tenho acompanhado como fotógrafa, por exemplo, tenho ido ao Círio de Caraparu, a Bragança, que também é uma festividade religiosa muito bonita. E eu queria saber, assim, de Oriximiná, como é que está essa infraestrutura, até para receber imprensa, receber fotógrafos, receber artistas, como é que está isso em Oriximiná? Nós temos conversado com a de Cultura desde algum tempo, desde maio, abril, né? Eles têm lá naturalmente uma estrutura muito interessante, com inclusive no dia 2, que é a véspera do Círio, já começa uma programação. Inclusive, o que me disse alguém relacionado com o nosso campus da UFOPA, lá, né, que é da UFOPA. A programação para Santo Antônio, ela está toda organizada desde o dia 2 até o final da quadra. E o que acontece? Nós vamos com um grupo de artistas que vocês vão morrer de inveja quando eu disser aqui. Por exemplo, nós vamos assim, como foi o ano passado, tem sido outras experiências, o Paulo José Campos de Melo tocando em praça pública enquanto passa o filme O Garoto. Nós tivemos essa experiência em Monte Alegre, foi assim, emocionante. É uma praça cheia de gente, o filme O Garoto passando e o Paulo José, que é o nosso maior pianista e presidente da Fundação, e ele vai sempre conosco, né? Então, esses artistas, Iva Roth, Olivar Barreto, Eliana Cutrinha, nossa outra pianista, Paulo José Campos de Melo, Éder Jasses, que é o bailarino, nós temos o Jorge Bodans, que vem, é a segunda vez que ele participa do evento, apresenta os seus filmes e ainda faz oficinas sobre cinema. Nós vamos ter ainda Célia Maraca, Paulinho Assunção, percussionista, Valdinei Machado. Então, quer dizer, ainda tem essa programação cultural. Naturalmente. Ô menina, você sabe, nós passamos todo dia conversando sobre a turma do IG, a turma do CB, não sei disso, todo mundo falando, depressão, etc. À noite... Acaba com isso. Acaba. Vamos ouvir os nossos artistas. É muito interessante, né? Nós vamos com esse grupo de artistas. Sim, e aí, esses artistas, o que acordamos com Oriximiná? Eles vão ser incluídos na programação que já está montada lá, né? Além disso, nós vamos ter uma vasta programação segunda, terça, lá ainda, e aí, terça à noite, zarpamos para Santarém. Ficamos mais 2 dias em Santarém e depois descemos o Rio. Só para que vocês tenham ideia, nós vamos ter até defesa de dissertação de mestrado dentro do Olha que massa! E vamos esse ano homenagear o Sebastião Tapajós, porque na primeira ida ao Médio Amazonas, eu fui surpreendida, eu não sabia, né? Eu não conhecia muito também o Sebastião Tapajós, e daí nós chegamos lá e fomos recebidos pelo grupo de Santarém e tivemos uma noite extraordinária com Sebastião Tapajós. Então resolvemos esse ano também fazer uma homenagem. E professora e Ana, na realidade a gente fala muito do oeste do Pará e fala mais de Santarém na infraestrutura. Mas o Oriximiná está acostumado a receber grandes eventos. Exatamente. Agora, recentemente mesmo na área da segurança, teve Encontro Nacional de Fronteiras, porque o Oriximiná é um município de fronteira, né? Então houve um encontro que veio gente do Brasil todo
e se reuniu lá em Oriximiná. Então tem já uma infraestrutura e às vezes, como a senhora falou, né, nós paraenses não conhecemos o interior do estado. A gente conhece mais aqui, Mosqueiro, Salinas, aqui o nordeste praticamente do estado. Mas quando se fala sul e o oeste do Pará, o belenense quase praticamente não conhece. Há cerca de 2 anos eu estive fazendo a cobertura do Carnaval de Óbidos, Carnaval X. Gente, eu fiquei impressionada com aquilo. Parecia que nós estávamos em Salvador. Tamanha a estrutura, a multidão e a alegria. E eles têm uma tradição linda dos mascarados forrós que a gente perdeu praticamente em quase todo o país. Então é preciso realmente resgatar essa nossa cultura que é muito forte. E para a gente, com orgulho, a senhora falou, né? Existem pessoas de outros países que conhecem as nossas histórias e às vezes nós aqui não conhecemos. O Oriximiná, por exemplo, nós temos 20 regionais no estado e Oriximiná é um dos municípios onde a gente cediu uma regional da Pará. E foi auditado e recebeu visita internacional e visita também dos auditores de Brasília, tal a confiança que a gente tem na infraestrutura e na condição do município. Então é um município que tem um aeroporto em condições de receber aviões de pequeno porte, que tem uma orla marítima, que você tem lá a alimentação, tem toda essa infraestrutura. Então, realmente, todos aqueles 14 municípios ali da região do Baixo Amazonas e aquela região toda da divisa com o estado do Amazonas, elas são muito bem estruturadas. É porque a gente não tem o hábito de olhar para lá, como o Mauro colocou. Exato. Então tá aí, e às vezes a oportunidade de tá tudo direitinho lá para Oriximiná, né? Exato. Em relação a as manifestações culturais, por exemplo, me foi dito, porque vocês sabem, existem 37 comunidades quilombolas em Oriximiná. E aí a moça que está organizando disse: professora, nós vamos ter não apenas aquelas manifestações relacionadas com o momento junino, etc., que da outra vez assistimos, muito interessantes. E desta vez nós vamos ter alguns grupos quilombolas e eu estou ansiosa, porque realmente eu nunca tive esse tipo de oportunidade. Bom, a gente tem participação do telespectador, perguntas, inclusive porque a professora Socorro vai ficar com a gente só neste primeiro bloco. A gente vai ver logo o que nós temos para a senhora. Diz que no último sábado o programa do Luciano Huck mostrou, além dos ribeirinhos de Alter do Chão, também uma tribo indígena no interior do Pará. Ele pergunta como a senhora observa o espaço na mídia brasileira para a Amazônia. Bem, eu considero que nós estamos começando a chegar lá, mas que para a mídia brasileira dar conta da Amazônia, ela precisa ainda de um grande esforço e criar um espaço para isso. Agora, uma questão, viu, Renata, aí, particularmente para você e para a cultura. Acho que nós precisamos cavucar isto. Né? Às vezes nós ficamos muito aqui. Nós precisamos dar conta disso, mandar para lá, informar para lá. Né? E chamá-los aqui, exato, o que produzimos aqui, chamá-los para participar disto. Porque eu disse há pouco do professor Dimas, ele veio a primeira vez e se encantou. E vocês não têm ideia, em meio, nós ficamos 8, 9 dias com alunos, professores. Esses professores são representantes, referência na sua área. Quantos projetos nascem nesse percurso? O que falta? E essas pessoas voltam de novo, elas vêm, elas querem estar aqui o tempo todo, porque conhecem, vivem a Amazônia. A Amazônia é um encanto que nós desconhecemos, claro, não vamos conhecê-la nunca. Agora, eu acho que cabe à imprensa local referir isso, dar conta disso e chamá-los para vir aqui de vez em quando. Professora, Pois não. No exemplo que foi dado com relação ao Caldeirão do Huck, né, que fez a Amazônia é vista ainda muito como assim, uma coisa curiosidade, não com algo assim que realmente seja algo que é uma cultura nossa, não algo curioso, tem um peso. Exato, quer dizer, o que é? Lá tem jacaré, tem índio, quer dizer, isso é uma imagem. Da época, eu estudei em Pernambuco o tempo todo e ele dizia assim: como é que passa muito jacaré lá na tua terra? Entendeu? Que eu sou de Manaus. E é o seguinte, essa imagem eu sinto muito porque ela ainda se preserva. E não é isso. Exatamente. Nós temos aqui referências extraordinárias, inclusive do ponto de vista científico-acadêmico. As pesquisas que são realizadas. Pesquisas, exatamente. Eu acho que está mudando porque a senhora colocou a questão de escola de estudo. Quando eu estudei, não faz tanto tempo assim, né? Mas a gente
dava matérias nas grades curriculares que elas tinham saído. E hoje eu tenho 2 filhas, né? A mais velha, que fez 14 anos agora, ela retornou estudos amazônicos, né? Como parte da grade curricular que não existia. E estranhou. Imagina. Estranhou. Porque, papai, como que eu vou precisar agora, né? Estudos amazônicos? E aí a dificuldade, porque não é geografia, não é história, mas é uma parte do processo que às vezes a gente desconhece. A gente anda aqui no Centro Histórico de Belém, anda nas regiões, eu particularmente levei muito elas ao bosque, então eu não posso me aprofundar muito, que o meu conteúdo histórico é mais do bosque do que propriamente como a senhora traz, mas a gente percebe que nós mesmos temos dificuldade de conhecer a nossa própria história. E às vezes a gente vai e conhece a história do outro e não conhece a nossa. Eu me lembro que houve uma época em eu participei de um evento na USP e os pesquisadores, eram pesquisadores russos sobre Beletinsky, diziam o seguinte: na Rússia as crianças aprendem história e literatura a partir dos mitos russos. E eu me lembro que essa foi uma coisa, me empolgou muito a ideia de levar os nossos mitos, as nossas referências para a escola. Até criei um projeto acerca disso. E daí eu me lembro que eu dizia uma frase assim, que é claro, vocês conhecem, né? Nós, para amarmos, nós precisamos conhecer. E quando amamos, defendemos, que eu acho que é uma coisa, um princípio interessante. Diga. Não, era só um relato que o Sálvio traz aqui, e como professor, temos professores aqui também, que uma dificuldade que as escolas têm é o trabalhar, elas não trabalham com conteúdo, querem trabalhar com disciplina, como ele coloca. Não sabe se é história, se é geografia, não importa o nome, é um conteúdo amazônico que tem que ser trabalhado, é cultura. Acho que aqui a gente falou de várias coisas, né, sobre essa visão da Amazônia, né, como a Amazônia é tratada aí pela imprensa, né, e sobre vários pontos de vista, e a área da comunicação social, que é a minha área, estuda bastante isso, né, ainda é um olhar preconceituoso de certa forma, que vê a Amazônia sempre pelo lado muito exótico e tal, mas em relação a outras regiões também é um pouco assim, e isso é muito debatido, né, e aí isso daria pano para manga aqui direto, e às vezes a gente tenta bastante, viu, professora, mudar essa imagem, enviar outros tipos de matéria, e enfim, a imprensa acho que até faz a sua parte, mas a pressão é grande, né? E há um desconhecimento muito grande sobre a Amazônia, a região norte, que acho que historicamente sempre foi tratada como uma região periférica e tal, e vem mudando isso, a gente espera que mude mais rápido. Mas isso é uma discussão que a gente sempre tem, e aqui no Sem Censura também conversamos bastante sobre isso. Mas é o nosso papel, com certeza. Acho que as pessoas não imaginam, às vezes, que tem cidades aqui, né? E acham que as nossas cidades são ainda muito rudimentares, enfim, é uma visão deturpada mesmo, né? Com certeza. Mas a senhora faz o seu papel, trazendo esses pesquisadores para cá e mostrando, né? Também já. Tem mais perguntas, né, Marcelo? Ela diz: esse cruzamento do Roberto Carlos é uma verdadeira estrada cultural. É verdade. A Dolores Vieira diz: que coisa maravilhosa esse trabalho da professora. Faz bem para as crianças, adolescentes e até para a terceira idade. Meus parabéns, as pessoas devem dar mais valor a isso. Temos mais 2 perguntas. Pergunta do Jorge Andrade. Ele quer saber se esse projeto de narrativas existe um site sobre ele, que ele diz que é importante ter muitos alunos da rede pública que podem conhecer esse texto através de sites. E ele pergunta se não existe um site, se não seria importante ter um site para esse projeto. Eu tenho lutado por este site. Nós já tivemos um tempo um projeto até aprovado, né, no MEC, e tivemos, era um portal da Amazônia. Só que, vocês sabem, esses projetos aprovados em editais, eles têm um tempo de vida. Agora, diga a ele o seguinte, ele pode ouvir porque eu estou falando também agora. Nós temos uma base de dados com 1992 narrativas, com todas as informações. A narrativa, quem contou, onde foi, quem pesquisou, o bairro, etc, etc. E nós vamos lutar. Eu estou visando um edital para disponibilizar, até porque, observem, mês de janeiro,
uma pesquisadora da Universidade do Amazonas passou uma semana na minha sala fazendo uma pesquisa para a tese de doutorado dela. Quer dizer, se isso estivesse disponibilizado na internet, evitaria isso. E eu acho que, eu sempre disse que aquelas mais de 5.300 narrativas não tem que ficar nos nossos computadores. Não, claro que elas não. têm que merecem uma divulgação. Quer dizer, nós temos alguns projetos, CDs, etc., da Unesco, aliás, que é português, inglês, francês e espanhol, na voz do nosso saudoso Walter Bandeira, da Úrsula, etc. Entendeu? Foi um projeto com a Unesco, mas, enfim, é um bloco de narrativas apenas, não é essa montanha de informação que temos lá. Tem mais uma, né, Marcela? Tem. O Neto Silva, ele pergunta se a participação no navio, no cruzeiro, é restrita à comunidade acadêmica. Não, imagina, não é restrita à comunidade acadêmica, ainda que ela seja, na grande maioria, comunidade acadêmica. Mas, de vez em quando, um acadêmico vem, aproveita e traz a esposa, e a gente não vai poder dizer para ele, não, daí deixa a esposa no meio do caminho, né? Então, essa possibilidade, sim. Agora, mas não é aberto, logicamente, né, professor? Não é aberto porque tem que se inscrever. Vamos pensar que é um cruzeiro. Não é cruzeiro, por favor, diga que é um encontro acadêmico-científico com uma visão extensionista também, mas não é um cruzeiro. Está bem? Olha, chegou o último comentário aqui do professor Paraguaçu Elleres. Ele diz que morou em Oriximiná durante 10 anos e que estará no Círio com vocês. Será um prazer. Será um prazer. Professora, daqui a uns 3 minutinhos mais ou menos eu vou chamar o intervalo, mas assim, como a gente está falando aqui de mitos, né, de narrativas orais da Amazônia Paraense, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o mito. A senhora que começou com o Infinopap, com esse projeto, justamente quando uma aluna lhe deu essa sugestão. Quando se fala em mito, né, está se falando exatamente do quê? Olha, o mito, há naturalmente visões diferenciadas, né? Os antropólogos olham por um lado, nós da literatura olhamos por um lado, mas o mito, de acordo com Platão, mito é narrativa, é história. Agora, são essas histórias fantásticas, em geral, ligadas à origem. Né? Então, a origem do mundo, a origem de uma comunidade. Origem da comunidade, exatamente, a origem do fogo, etc. Então, o mito, a diferença entre o mito e a lenda é precisamente isto. O mito tem a ver com essa questão da origem. Isso é muito discutível. Agora, a lenda, não. A lenda é uma outra coisa. A Matilda Pereira, por exemplo, é uma lenda. Olha... Ou não. Deixa de dizer. Porque o que acontece, lenda vem de legenda. Aquilo que merece ser contado. Não é? Então, o lendário estava muito ligado à história, por exemplo, dos santos. Aquilo que deveria ser lembrado como exemplo. Isso é uma coisa, é lendário. Agora, de vez em quando as coisas se confundem. Não é? Porque aquilo que está ligado à origem também merece ser lembrado e pode servir de exemplo. Então, essa é a questão. Mas então, assim, na Amazônia, se nós formos falar de mitos e lendas, lógico que a senhora disse que são 1.900 narrativas aí. 1992 nós temos numa base de dados. Imagina. Mas assim, os mais fortes quais seriam? Olha, nós temos, e é muito interessante, Renata, é uma coisa que me chama a atenção. Eu sempre digo que aquelas nossas histórias, elas podem ser... divulgar, ou melhor, classificadas em 3 blocos. Aquelas que são amazônicas mesmo, né? O boto, a matinta, a cobra grande, esses são realmente muito importantes. Os clássicos. Os clássicos da Amazônia. Nós temos aqueles que vieram e se mesclaram com as nossas informações, perderam um pouco daquilo do passado greco-latino, mas nós temos histórias, por exemplo, né, que são as histórias que vieram. Pele de asno, por exemplo, né, que está entre as nossas narrativas. E nós temos uma outra questão que eu considero muito interessante, que é muito reveladora da nossa maneira de ser e pensar amazônica. Entendeu? Exatamente, o homem da Amazônia, ele começa contando uma história, daqui a pouco ele começa a se contar.
Então, o homem, para os antropólogos, é uma coisa, sociólogos, é uma coisa muito interessante. Eles contam as histórias, mas aproveitam e se contam também. Se colocam no meio daquela história, e daí fazem referência a questões históricas, alguma coisa que aconteceu, porque o padre que namorou não sei com quem, aí deu um formigueiro não sei aonde, entendeu? Então, isso é muito interessante, entendeu? Então, eu considero que nós podemos alocar as narrativas nesses 3 blocos. As essencialmente amazônicas, aquelas que se misturam com a história de vida e aquelas que vieram com o colonizador. Agora, há outra questão interessante. Quando o primeiro livro que nós publicamos foi o Santarém Conta, porque eu fiquei encantada com Santarém Conta, né? As histórias vindas de lá, todas elas muito marcadas por quê? Pelo espaço hídrico do Médio Amazonas. Já as narrativas aqui do Nordeste, do Pará, elas são mais ligadas à floresta. Então, é a matinta, etc., entendeu? São as narrativas. Então, elas também são, digamos, pensadas, elaboradas e contadas, considerando essa circunstância espacial. Cada região, então, tem as regionalizadas. Exato. Então, professora, a senhora parte com quantas pessoas vão nesse Finopap agora, nessa edição? Nós projetamos 150, estamos com 171, eu vou ter que jogar um do barco, porque senão a moça vai Vão 171 pessoas. Estão inscritas. Estão inscritas, né? Estão inscritas. Os que vêm de fora começam a chegar a 27. Que responsabilidade, hein, professora? Minha filha, nem fale, porque eu me sinto meio mãe, enquanto eles não descem, todos felizes. O trabalho que dá isso. E daí tudo. Cuidar ainda, para evitar, eu quero ir, professora, a senhora deixa eu ir lá no Alter do Chão. Não, meu filho, não vai ao Alter do Chão, porque tem que ir só se a professora imagino, imaginar essa história. Você não tem ideia, tenho que pensar em tudo. E aí, eu me lembro que ano passado, lá, nós estávamos em Monte Alegre, de repente, saiu um caminhão e eu olhei assim, porque nós usamos um chapéu, Aí eu falei, gente, chapéu, aquele chapéu da organização. Aí eu soube que um professor, e eu já disse para ele, se você fizer isso outra vez, eu lhe jogo lá de cima do navio e sem proteção, simplesmente alugou um caminhão e saiu para tomar banho não sei aonde. Levou. Só para você ter ideia, Renata, eu fiquei debruçada na murada do navio, esperando todo mundo chegar. Porque a pessoa se vira esse caminhão, o que é que eu vou dizer para os pais, entendeu? Não, imagina, uma responsabilidade enorme. Então, se você quiser ir comigo para ajudar a cuidar, eu deixo. Eu ajudo a cuidar e aproveito, lógico, né? A programação vai ao Alter do Chão. Esse chapéuzinho é o chapéu do pessoal da organização. Esse aqui é porque eu uso para esconder o cabelo que não foi arrumado. Mas nós temos a organização, eu há algum tempo adotei o chapéu, porque daí todo mundo sabe onde está o povo da organização. Boa ideia. E para nós mulheres é bom porque a gente passa 8 dias no navio sem cabeleireiro, minha filha. Mas está ótimo, professora. Muito bom tê-la aqui sempre, todos os anos. Renata, parabéns de novo. É a maioridade do evento, 18 anos de Finopap, e a senhora à frente desse projeto que é tão interessante, tão importante, né? E um agradecimento especial a você e à cultura pela oportunidade de divulgar. Então, sucesso de novo nessa jornada. Tá né? bom, Obrigada por ter vindo. Professora Maria do Socorro Simões conversou conosco, ela que é coordenadora do Finopap, esse projeto maravilhoso.